Começando 2015 com um novo Fale Mais sobre isso. Se antes o programa era voltado para saúde e saúde mental, continuaremos falando sobre saúde e saúde mental, mas agora também vamos tratar de tudo que diz respeito ao ser humano, passando pela cultura, passando pelas artes, passando pela economia, pela política, o comportamento humano em todas as suas manifestações, em todas as suas dimensões. E você é parte importante nisso, porque esse programa é feito para você, cidadão, você, cidadã, as pessoas que nos ajudam a trabalhar para uma sociedade e uma humanidade cada vez melhores. E começando o primeiro programa de 2015 num novo cenário, preparado especialmente para nós, e para você, estamos aqui com a Isabel Cristina, que é psicóloga e trabalha com todas as questões do humano, mas especialmente o medo de dirigir. Muitas pessoas têm medo de dirigir, não sei se você talvez já sentiu essa dificuldade em pegar o carro e atravessar a cidade, ou ir para a estrada, e é sobre isso que nós vamos falar com a Bel, como nós carinhosamente a chamamos. Bel, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Léo. E vamos falar sobre esse assunto, né? Claro, vamos sim. É muita gente, Bel, que tem medo de dirigir? Muita gente, Léo. No Brasil, a gente ainda não tem estudos sistematizados a respeito da quantidade de pessoas que têm medo de dirigir. Mas em Madrid, eles já fizeram um estudo e eles descobriram que 33% da população tem medo de dirigir. Um terço das pessoas, Isso. Aproximadamente, uma a cada 3, né? Então, para você ver que é uma quantidade muito grande de pessoas que realmente têm essa dificuldade. E quando eu falo em medo de dirigir, Bel, o medo tem gradações, né? Tem o medo, o medinho, o pavor, o pânico. Eu sempre falo para os meus pacientes, Léo, que na verdade o medo é uma coisa muito saudável, né? Então, às vezes, meus pacientes chegam falando, eu tô com medo. Eu falo, gente, olha, se você tem medo, não se preocupe. Isso significa que você é uma pessoa saudável. Porque o medo, na verdade, ele tem a função de proteção, né? Se eu tô de frente de uma ameaça, o meu corpo vai reagir, meu coração vai disparar para que o sangue chegue mais rápido aos músculos, Sim. né? Para eu correr daquela ameaça. Então, a primeira coisa, a pessoa não precisa ter medo de ter medo. Isso. É natural. Isso. É um aviso que o corpo, que a vida... Que está em ameaça e você precisa reagir, lutar ou fugir dali. Certo. Agora, Bel, por que você acha que as pessoas começam a desenvolver o medo em relação a essa temática, o medo de dirigir? Você acha que vem de onde esse medo? O medo de dirigir? Olha, pode ser pessoas que são mais sensíveis à ansiedade. Estudos revelam que o medo de dirigir está muito relacionado a outros transtornos de ansiedade, né? Por exemplo, o transtorno do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático. De repente eu sofri um trauma, sofri um acidente e eu começo a desenvolver esse medo. Tem então essa questão genética também, né? Sim. E tem a questão da aprendizagem. Se eu cresci num ambiente em que as pessoas têm muito medo, que meu pai tinha medo de dirigir, ou minha mãe tinha medo de dirigir, e eu observo aquilo constantemente, eu acabo desenvolvendo esse medo de dirigir. Agora, Bel, todos nós sabemos que o trânsito das grandes cidades, e até as cidades medianas, o trânsito tem ficado cada vez mais agressivo, né? Então, não necessariamente a pessoa precisou ter passado por uma experiência traumática, mas o trânsito está complicado, né? Isso, então só o fator desse trânsito caótico, né? Às vezes tem pessoas que conseguem dirigir, mas tem uma dificuldade de estacionar. Hoje a gente sai e não consegue estacionamento, né? Então, são vários fatores que determinam o medo de dirigir. Então, quando a gente está falando em medo de dirigir, ela disse uma coisa interessante. Nós podemos desdobrar isso em algumas facetas, né? É o medo propriamente de dirigir, às vezes o medo de estacionar o carro, às vezes o medo de repente, estar na condição de passageiro e precisar assumir o volante, né? Então, eu fiz minha dissertação de mestrado foi nesse tema, né? E, inclusive, eu trabalhei com uma escala, que ela é dos Estados Unidos, mas que justamente avalia os pensamentos que estão relacionados ao medo de dirigir. Então, muitas pessoas, elas têm medo de dirigir porque elas têm medo de sofrer um acidente de trânsito. Ou elas têm medo do medo. A própria ansiedade, de sentir o coração batendo, ela não se sente bem, então ela tem medo dessa sensação. E ela também pode ter medo da crítica social,
que é o caso principalmente quando vai parar para fazer uma baliza. Isso. E tem gente que para no passeio para assistir ao motorista. Ou então a pessoa vai ficar me esperando lá atrás. O que o outro vai pensar se eu errar a baliza? Isso é muito comum. E às vezes a pessoa, em função de tudo isso, ela vai desenvolvendo reações, né, tanto orgânicas quanto psicológicas, e aí acontece o tal do problema. Não consegue fazer a baliza, sobe no passeio, encosta no outro carro e vai reforçando o medo. Isso. Então ela vai evitando essas situações, e quanto mais ela vai evitando essas situações, mais esse medo vai aumentando, vai crescendo. Agora, Bel, isso acontece, você talvez tenha essa percepção, tanto com homens quanto com mulheres? Ou é um fenômeno... É interessante, Léo, isso, porque os estudos revelam que as mulheres têm mais medo de dirigir. Mas isso foi uma questão muito interessante que eu pesquisei no meu mestrado. E, na verdade, a gente dividiu o grupo, né, entre homens e mulheres, e a gente verificou que nessa amostra específica não existia medo, não existiria diferença, né, entre o medo dos homens e das mulheres. Eles são iguais, né, no Em mesmo relação à nível. idade? Em relação à idade, a gente diz que existe uma pesquisa que demonstra que pessoas mais velhas, que pessoas com níveis intelectuais maiores têm mais medo de dirigir. Talvez por causa dessa questão da crítica social, Isso, né? Da insegurança, o trânsito cada vez mais veloz, mais agressivo, vai fazendo com que as pessoas realmente tenham esses temores, né? Isso No próximo bloco, Bel, vamos falar sobre não os resultados, mas como resolver isso, né? Como tratar disso, como auxiliar as pessoas, como psicólogo, né? Como você no seu consultório pode ajudar, certo? Claro, certo. Então voltamos logo no segundo bloco falando. Você tem medo de dirigir? O que pode ser feito como um profissional do psiquismo, né? Pode te ajudar. Voltamos já.